Bom, desculpa mais uma vez o problema técnico. Aí eu quero agradecer à professora Tchau pela oportunidade, a galera que veio aí discutir o Luxem. Isso é um artigo que eu queria apresentar, deve sair na Modernos e Contemporâneos em junho, eu acredito. O título é O Lobo Dentro da Criança, Otimismo e Hesitação na Literatura Evolucionária de Luxem. Na verdade, eu faço doutorado em filosofia, na Universidade de Macau. E eu queria tentar entender o Luxem mais ou menos filosoficamente. Essa era a ideia. E a imagem do lobo é algo que eu quero discutir. Eu vou mencionar o porquê daqui a pouco. Sim, próximo. Isso, mas antes de tudo, uma propaganda, um comercial. A Carambaia publicou o Luxem em 2022, os contos completos do Luxem, e é a mais linda edição em toda a história de edições de Luxem, em todas as línguas. Então, eu recomendo muito a obra da a professora Tia, da USP, que organizou. Então, é perfeição. Eu recomendo que adquiram esse volume aí. Eu vou falar dele daqui a pouco. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, para quem não sabe quem é o Luxem, tentar contextualizar um pouco o projeto literário dele. O Luxem Zhou é o nome de nascimento dele. Nasceu em Shaoxing, foi o mais influente autor da história moderna da China e uma espécie de um herói cultural da China comunista. Então, não sei se tem paralelos em outras literaturas de alguém que é um herói cultural, uma pessoa fundante assim da cultura. Então, nas palavras do Mao Zedong, o Luxin foi o grande Shangran da China moderna, uma figura fundamental da cultura, de modo que o Luxin estaria para a era moderna da China como Confúcio para a antiguidade chinesa. Então, ele tem esse peso. Eu acho que o Machado de Assis não tem esse peso. Eu não sei se existe um paralelo em outras literaturas, em outros países. Então, então aqui é o enterro do Luxin, 36. No caixão dele, eles colocaram essa bandeira, né? Min Tzu Huan, o espírito do povo, para você ver o peso que ele tinha. Aqui é a iconografia da Revolução Cultural, né? Xixi, Luxin, Kamin, Shan. Estudar o espírito revolucionário do Luxin. O Luxin está atrás do estudante, uma espécie de espírito da China. E aqui uns estudantes também do mesmo período, né? Colarzinho vermelho, pã, e lá atrás a estátua do Luxi. Então, ele é esse tipo de figura. Agora que eu fiz essa breve introdução, o argumento do meu artigo é basicamente esse, que a imagem do lobo, símbolo de brutalidade e violência, é, é como uma chave para o entendimento da literatura evolucionária do Luxi. Então, explica a mudança de tom que se observa entre o primeiro livro de contos, O Grito, 23, e o segundo livro, Hesitação, que é de 26, ambos publicados naquele volume lá que eu mostrei antes. O lobo, que no primeiro livro está com seus dias contados, com o surgimento do novo homem, aparece na segunda obra, solta e a devorar as crianças da China. O pessimismo gerado pela experiência do autor devora o seu otimismo inicial. Eu vou discutir isso daqui a pouco. Eu acredito que a imagem do lobo, eu argumentei no artigo, se articula com a filosofia pessoal do Luxem, ou seja, evolucionismo ético, como em H. Huxley, e a nova humanidade, como em Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra. São livros de cabeceira do Evolution and Ethics, e o Assim Falou Zaratustra são livros de cabeceira do Luxem. Então, é um símbolo da cultura decadente imperial confucionista, ou seja, é a crítica à cultura confucionista tradicional, voltada a modelos do passado, mas a gente vai ver que algo deu errado e a humanidade que o Luxem estava esperando acabou não chegando. Aqui, só para contextualizar um pouco mais, Laon, essa
Essa expressão em chinês é negativa, assim como em português, né? Então, por exemplo, tem Solan, que é um tarado, ou Chai Lang, como no Mêncio, né? É um bárbaro. O pai, Yan alguém grato e perverso, enfim, é negativo, para fazer, deixar esse ponto claro. Lobo é negativo, como em português. Agora, para contextualizar a história, por que que o Lechém começou o seu projeto literário? Então, você imagina, né, 100 anos de dificuldade e de vergonha, de tratados desiguais. Antes, a China, poderosa e confiante, né, imagina, do Império Qin, era maior em extensão do que hoje, com todos esses vassalos, né? De repente, não tem mais a confiança que tinha, está aí à mercê das potências europeias e Japão. Para dar exemplos, todas essas guerras, nesses tratados, a China perdeu todos esses. Perdeu território, perdeu autonomia. Então, o século XIX, começo do século XX, foi um período de muita dificuldade ao contexto do Luxem, né? Nasceu no século XIX e morreu em 1936. Ou seja, de um grande império, passou por uma situação de ter o seu território repartido por outras potências. Aqui é um desenho aí japonês, né? São os generais japoneses e generais do Império Manchu suplicando. Ou seja, uma situação muito complicada. Então, nesse contexto, os chineses começaram a se questionar. Talvez a gente precise entender o que está acontecendo no Ocidente. Talvez a gente tivesse que embarcar, né, na Revolução Industrial, fortalecer a China usando modelos ocidentais. Então, vem aí a ciência, a democracia, para fortalecer a China. Então, com esse objetivo em mente, o governo começou a financiar os estudantes para ir lá no exterior aprender as novas ideias, no Japão, inclusive. É o caso do Luxin, que foi estudar medicina no Japão. E novas ideias entraram, o Partido Comunista veio em 21, o Império acabou e uma nova China na esfera cultural também começa a surgir. Por exemplo, começa o uso do chinês moderno na literatura em substituição ao chinês clássico. O Luxin participou disso também. Aí o Luxin no Japão, aprendendo medicina. Então, relacionando com o drama pessoal do Luxin, quer dizer, a gente falou da China enfraquecida, né, pouca confiança cultural. O Luxin pessoalmente sofreu isso, né? Ele sofreu racismo no Japão, não só, né? Teve experiências, teve o professor Fujino, por exemplo, que ele fala nos seus escritos, que foi muito positivo, mas rolou um pouco de racismo. Então, a questão cultural, né? O infeliz casamento arranjado do Jushi, desculpa, do Luxin com a Juan, perseguição política do Luxin, de seus estudantes também foram vítimas. Esse é um dado interessante. A família do Luxin gastou uma grande fortuna, né, tentando salvar o pai do Luxin. Eles gastaram dinheiro comprando remédios como tinta, um casal de grilos que tiveram relação uma única vez, cana-de-açúcar, ou nabo que tenha sobrevivido à geada por 3 anos. Não salvou o pai. E o Luxin entendeu que era hora de aprender a medicina científica como praticada na Europa, no Japão. Enquanto ele estava estudando medicina, ele viu uma foto. Não dá para dizer se foi essa foto exatamente aqui, mas foi algo como isso. Então, chineses assistindo a um compatriota ser decapitado pela ocupação japonesa. Então, Luxin pensou: olha, estou aqui estudando medicina para curar o físico dos meus compatriotas, mas eles precisam de um remédio para o espírito, porque eles não estão sendo capazes de se adaptar aos novos tempos, não estão sendo capazes de resistir. Então, Luxin decidiu ser o médico espiritual da China. Aí vem o Luxin, heróico da literatura, que a gente conhece. Bom, eu vou ainda na contextualização, queria falar do Yan Fu e de Nietzsche.
duas influências no Luxem, como eu já falei, né? Evolution and Ethics, na tradução do Yin Fu, era uma espécie de bíblia para o Luxem. Ele lia sempre que tinha tempo. Eu vou pegar uma água aqui um segundo. Pronto, desculpa. Eu assim falou Zaratustra, era um livro de cabeceira, o Luxem traduziu para o chinês clássico, e eu acho que a gente pode dizer basicamente que assim como o Nietzsche queria começar uma nova civilização, os destroços da velha civilização cristã europeia, o Luxem queria começar uma nova China também. Queria repensar a sua tradição. Um novo homem, uma velha civilização. Bom, acho que vale a pena esse comentário do Simon Leys, que traduziu os Analetos. Diz lá, a verdade, a mente confuciana nunca pensou que a geração seguinte pudesse, na verdade, superar a atual. No final do século XIX, quando as teorias do darwinismo social começaram a ser introduzidas na China, graças essencialmente à exímia tradução de Fu de Evolução e Ética, que não é de Spencer, na verdade, é do Huxley. Mas, enfim, os jovens intelectuais chineses e futuros revolucionários ficaram fascinados. O próprio conceito de revolução é uma noção ocidental, é pregado a partir da crença de que o futuro pode ser melhor do que o passado, que é inconcebível numa perspectiva confuciana. E uma ideia que impactou todo mundo. Então, todos esses intelectuais aí é, de várias ideologias diferentes, o Kanye West, Yang Chao, o Boucher e a esquerda também. Todos eles foram impactados pela ideia de evolução. É, bom, a apropriação, né? O Nalardo e o que o Jussi fala. O Yang Fu, que traduziu Evolução e Ética, ele não estava interessado em biologia. Ele queria reformar e fortalecer a China, propor uma nova visão de mundo. Ou seja, ele estava recriando o Huxley, na verdade. Então, você veja que no Huxley, a evolução não se aplica à política, na verdade. Até por consequências que ele temia, por exemplo, a eugenia. E, a, e há um antagonismo fundamental entre humanos e o cosmos. Então, não tem isso no Yanfu. No Yanfu você vai ler, sei lá, o tal do homem incluído no tal do céu, esfera natural. Ou seja, a sociedade humana deve seguir o caminho natural da evolução. Nas palavras do Yanfu, os que seguem o céu permanecem, os que se opõem ao céu vão perecer. O Tien, Tien é interessante, é um caractere que o Tianfu usou para traduzir a expressão evolução. Ele é muito ambíguo, pode significar Deus, pode significar céu físico, leis naturais. Pode escrever as dúvidas aqui. Assim, por favor, especialmente se eu não conseguir ouvir. Então, evolução virou Tianyan. Tian, ação, desenvolvimento, Tian, céu, natureza. Ou seja, evolução é o desenvolvimento da natureza. Por conta da ambiguidade do caractere Tien, a expressão Tianyan pode sugerir inconscientemente ou não moralidade, ou até mesmo uma dimensão sagrada a essa lei natural. Ou seja, é quase como se você estivesse lendo um clássico chinês, até porque foi traduzido, né, entre aspas, foi adaptado para o clássico chinês. Então, você lê nessa obra do Yang Fu harmonia em vez do antagonismo do Huxley, ou submissão à natureza em vez de desafio à natureza, ou ação humana em vez de determinismo. Ou seja, você lê espírito humano, otimismo ético e ação humana. É uma apropriação do Yen Fu que o Luxin vai tomar para si, de acordo com o Yen Fu. Não há um destino fixo, nós criamos o futuro, nós temos que escolher o caminho para o progresso sem desconsiderar o princípio natural da evolução. É um desenvolvimento próprio do Yen Fu. Além de ser uma síntese de fontes filosóficas diversas, como a ideia de amor no confucionismo, pacifismo maoísta, além do Huxley e do Spencer.
Então, seria a oposição consciente de um chinês dotado de senso patriótico ao colonialismo e ao racismo europeu, a ideia de supremacia cultural europeia de então. É porque ele não vai simplesmente tomar ideias das pessoas que estão oprimindo o seu país. Ele não é burro. Você tem que adaptar. Então, assim falou Zaratustra, de Verme ao Super-Homem. É, Nietzsche, grande impacto da China, enorme literatura, não cabe falar agora. Enfim, o Luxem usou as mesmas imagens, como eu vou falar daqui a pouco, do prólogo do Assim Falou Zaratustra em seu conto mais famoso, Diário de um Lobo. E ele mesmo era chamado de o Nietzsche chinês, e você vê na obra do Luxem os temas que aparecem no Nietzsche, por exemplo, tensão entre gênio e massa, a crítica ao ressentimento, a crítica à moral do escravo, a afirmação do indivíduo e essa crença na nova humanidade que vai chegar, além da crítica à tradição. Então, tudo isso, o Luxem e o Nietzsche compartilham, se bem que eu acho que o Luxem é muito mais decente que o Nietzsche. E sempre mais uma vez, numa posição crítica, utilitária, dialética em relação ao pensamento ocidental, não é só uma questão de importar a ideologia como está. Você tem que transformar isso de alguma forma. Então, nas palavras do professor Zhang, ele era um Nietzsche gentil, chinês, do humanismo chinês. E é curioso, mais uma vez, o lobo, né? O lobo é positivo, assim falou Zaratustra, é o espírito livre que odeia os grilhões, ao passo que no Luxim o lobo é negativo. Assim, acho que dá para dizer que elementos de brutalidade em Nietzsche, sua afirmação da besta loura e dominação, foram digeridos e transformados pelo humanismo chinês do Luxim. Então, vale lembrar que os chineses estavam vivendo sob a opressão de nações ocidentais, ou seja, tinha que adaptar. Então, esse é o contexto histórico, filosófico do Luxem. Eu vou partir então para os contos e dar mais ou menos o argumento que eu dou no meu artigo, de forma esquemática, resumida, mas é basicamente isso. Então, o conto Diário de um Louco, ele fala do fim dos loucos. Esse foi o primeiro conto do Grito, abre essa coletânea, que foi a primeira que o Luxem publicou. É o marco, talvez possa dizer, mais importante no estabelecimento de uma literatura em língua chinesa moderna, em substituição ao chinês clássico. É uma crítica contundente e mordaz contra a cultura chinesa tradicional, e o enredo é basicamente esse. O protagonista sofre de delírio persecutório. Ele acha que as pessoas ao seu redor seriam canibais à procura de uma oportunidade para comer sua carne. E o tema do canibalismo está em toda parte no conto, né? Inclusive, você pode ir no site da Carambaia e baixar de graça para ler. O primeiro conto do Grito está lá de graça, para você dar uma olhada. Então, nesse conto, canibalismo em toda parte, e tem, por exemplo, a menção à Vila dos Filhos do Lobo, entendeu? Onde um criminoso foi lá pego e fritaram seu fígado para o comer. Então, em toda parte, nesse conto, há referências ao canibalismo. Em parte, essas são referências reais, em parte, são uma loucura, uma invenção da cabeça do louco. Por exemplo, o compêndio de matéria médica aparentemente não tem essa defesa do canibalismo. Em todo caso, o canibalismo é um símbolo para a brutalidade da velha cultura que sacrifica as novas gerações para perpetuar a tradição. No Lexem, é o que eu estou argumentando nesse artigo. Bom, agora, nas palavras do louco, no conto Diário de um Louco, ele vai dizer para o seu irmão: Não sei bem por onde começar, irmão. Originalmente, os selvagens comiam carne humana, mas logo alguns abandonaram o canibalismo porque o pensamento deles mudou. Estavam determinados a ser melhores e então se tornaram humanos, humanos de verdade, mas alguns continuaram a comer gente. Estão no mesmo nível de insetos.
Alguns deles se transformaram em peixes, pássaros, macacos até chegarem a ser humanos. Mas alguns não quiseram melhorar e são insetos até hoje. Qualquer pessoa que coma carne humana deveria se envergonhar diante de uma pessoa que não come. Uma vergonha ainda muito maior do que a que insetos sentiriam diante de um macaco. Há uma distância muito grande entre as duas coisas. Então, logo em seguida, o louco diz: se vocês não mudarem, vão acabar devorando uns aos outros. Mesmo que vocês tenham muitos filhos, vocês serão eliminados pelas pessoas de verdade, caçados como lobos, esmagados como insetos. Observa-se que o lobo está relacionado nas palavras do lobo. Esse louco é o gênio do Nietzsche, né, na verdade. É um, é um estágio inferior na evolução humana. Ou seja, o lobo não chegou a ser humano ainda. Não há futuro para a velha humanidade, isso é, a China tradicional confucionista e canibal. Nas palavras do louco, vocês podem mudar de verdade. Não há futuro para canibais neste mundo. Mais uma vez, de inseto a homem. Agora não é mais o Luxin, é o Nietzsche. Você vê o que foi já apontado na literatura. A imagem é muito semelhante, né? A evolução, né, do verme para o homem, para o super-homem. Mas, enfim, o Nietzsche vai dizer, ou melhor, o Zaratustra, que é o macaco para o homem. Uma risada, dolorosa vergonha. Exatamente isso deve o homem ser para o super-homem. Uma risada, dolorosa vergonha. Fizestes o caminho do verme ao homem, e muito em vós ainda é verme. Outrora fostes macacos, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco. Então, mais uma vez, a ideia de evolução, não só biológica, mas espiritual. E a gente pode dizer que o Nietzsche estava esperando essa nova civilização, esse novo filósofo, e o Luxem queria também uma nova China. Bom, o Luxem vai explicar essa ideia de canibalismo, eu acho, nos seus artigos. Então, por exemplo, nessa minha tradução de um de seus artigos, de uma coletânea, as novas gerações são sempre mais importantes e mais completas do que as gerações anteriores. Portanto, têm mais valor e são mais preciosas. As gerações mais velhas devem se sacrificar por elas. E continua. Então é mesmo uma pena que o velho entendimento da China é exatamente o oposto desta verdade. Deve-se ser pelas crianças, não pelos velhos, pelo futuro, não pelo passado. Ou ainda, na China, a autoridade do patriarca é absoluta, e um velho está sempre certo, ao passo que o jovem está errado, antes mesmo de se manifestar, de abrir a boca. Mais uma vez, a China não abraçou a ideia de evolução e paga o preço, e as novas gerações estão sendo sacrificadas em nome dessa tradição. Salvem as crianças, o fim icônico do Diário de um Louco. O Luxem, como em suas biografias, devotou uma grande quantidade de tempo e atenção a jovens escritores e depositava nas novas gerações a sua esperança de transformação cultural e progresso. A Luxem o dever de indivíduo evoluir e superar seus antepassados. Então, no fim do Diário de um Louco, o protagonista está preocupado com as novas gerações, a única esperança da China. Ele vai dizer: talvez ainda existam crianças que ainda não comeram gente. Salvem as crianças. Se o canibalismo, uma imagem para a tradição imperial confucionista decadente, não for transmitido para as novas gerações, talvez haja esperança. Mas as decepções com a política e a morosidade da cultura chinesa de seu tempo em se adaptar à nova realidade abalaram a sua fé, como se verá a seguir. O Grito, o seu primeiro livro de contos, abre com a imagem do lobo, um símbolo para a obsoleta cultura confucionista tradicional, um sistema a ser erradicado pela nova humanidade. Agora eu vou falar, sobretudo, sobre o conto solitário, né? Então,
O Conto Solitário. No segundo livro de contos do Luxem, Hesitação, ele é o oposto disso. Os lobos ainda estão à solta e essa humanidade não chegou. Agora, no primeiro conto do livro Hesitação, há esse conto Sacrifício de Ano Novo, que é a história trágica de uma mulher tentando se recompor depois de ter seu filho devorado por um lobo. Então, começa com o lobo uma imagem ruim, mas que vai acabar porque a humanidade nova está chegando. O segundo livro muda o tom. Então, o lobo está aí, está comendo as crianças da China. E uma especulação minha nesse livro aqui, do irmão do Luxin, não sei se dá para ver, An Age Gone By, Luxin's Klein in Decline. Ele conta uma história interessante que aconteceu na infância do Luxin, que uma mulher lá da vila deles teve uma criança pega lá por um urso, parece que é um urso agora semi-extinto, e esse urso vai lá, arrebata essa criança e come as carnes macias da barriga da criança. E é uma descrição meio semelhante a essa do o sacrifício de Ano Novo. Essa desculpa aí pela violência da imagem, mas é muito interessante porque se o Luxem viu isso na sua infância, se ele viu essa mulher tentando, é, essa mulher enlouquecida, né, que perdeu o filho, ele com certeza ficou com essa imagem para o resto da vida, eu imagino, né, minha especulação. E se esse conto tem uma imagem semelhante, eu acho que é interessante ver que o urso virou um lobo, né, no conto do Luxem. Não é mais o urso daquele episódio da infância, é o lobo agora que eu especulo talvez demonstre que o lobo é usado pelo Luxem consistentemente, né, com essa finalidade. Então, o grito que Luxem deu, um chamado às armas, não foi ouvido e as crianças continuam à mercê dos lobos de sempre. Ou talvez possamos concluir com grande pessimismo que as crianças não são tão inocentes como se pensava. Mais uma vez, a nova geração é oferecida sobre o macabro altar do confucionismo imperial decadente, avessa ao progresso e evolução do espírito humano. Por isso é um sacrifício de ano novo, né? Essa criança foi sacrificada, esse lobo. Então, metáforas, imagens. Agora eu vou pro solitário, o conto que eu discuto mais no meu artigo. Esse conto descreve os fracassos e a decadência de um jovem intelectual de aspirações revolucionárias de nome Wei Lianfu. É, como louco, Wei Lianfu nutre grandes esperanças em relação às novas gerações. Seu amigo Chanfei, o narrador, discorda do Wei Lianfu. Então é um diálogo entre o Wei Lianfu e o Chanfei. O Wei Lianfu começa. As crianças são sempre boas, são totalmente inocentes, ele me disse certo dia. Provavelmente porque percebeu certa impaciência da minha parte. Não é bem assim, respondi sem refletir muito. São boas. O temperamento ruim de um adulto é algo que surge depois da infância. O mal que você combate é algo que o ambiente ensina à criança, mas elas não são naturalmente ruins. São inocentes. Penso que elas são a única esperança que a China tem. O, o Shanfei vai dizer: não, se uma criança não tem dentro de si a raiz do mal, como é que depois crescem frutas e flores malignas? Olha uma semente. Ela produz galhos, folhas, flores e frutos quando cresce, porque já tem dentro de si o germe desses elementos. As coisas são assim por uma razão. Mas, eventualmente, o Alien Shu se frustra com a nova geração. Talvez a gente possa dizer que as crianças já nascem más. Nas palavras do narrador, né? Ainda o conto O Solitário. Nosso estranhamento durou uns 3 meses e se acabou em parte porque o que aconteceu já estava esquecido, em parte porque ele deve ter mudado de opinião em relação à inocência das crianças e, portanto, em relação às coisas que eu disse também.
mas isso são conjecturas minhas. Certa vez estávamos no meu apartamento. Depois de alguns copos, ele parecia melancólico, virou o rosto para cima e disse: Mas é muito estranho. Eu estava vindo para cá quando vi essa criança, um bebê ainda. Ela apontou para mim, segurando uma cabaça, e disse: Vou te matar. Essa criança nem deve saber andar ainda. O Chanfrey vai dizer: Foi o ambiente que a deixou assim. Então, o Alien Shu vai passar de revolucionário a colaborador. Já sem esperança de transformar a sua sociedade e incapaz de se manter financeiramente, Wei Shu abandona seus ideais de evolução, revolução e passa a colaborar com o regime. Sua saúde reflete a sua decadência espiritual. Wei Shu começa a cuspir sangue e morre tuberculoso logo depois. Neste conto, o narrador usa a imagem do lobo duas vezes. Num primeiro momento, William Chu chora a morte de sua avó, um choro convulsivo que logo se transformou nos uivos de um lobo ferido a chorar na noite profunda da vastidão deserta, a tristeza misturada à raiva e à mágoa. A segunda vez, no enterro de William Chu, o narrador, naquela ocasião, Shanfei deixa o velório como se fugisse de algo. Ah, nas palavras do Chanfrey. Acelerei o passo como se estivesse fugindo do peso opressor de alguma coisa, mas a fuga era impossível. Algo lutava para sair dos meus ouvidos. Depois de um bom tempo, esse algo finalmente saiu. Era como o uivar de um lobo ferido. Ele uivava pela noite profunda na vastidão. Podia-se ouvir uma profunda tristeza misturada à ira em sua dor. Então, a nova humanidade não chegou. O lobo em O Diário de um Louco foi tratado, como a gente viu, pelo louco com brutalidade em seu otimismo revolucionário, mas aqui no Solitário, o lobo é objeto da comiseração do narrador. Não foi possível a evolução que o Luxem esperava e lamenta-se o fracasso daquela geração incapaz de avançar para o próximo estágio da evolução do espírito da sociedade humana. Aqui em Solitário, Rushdie de fato hesita em sua crença na vinda da nova humanidade em substituição à China tradicional, em que naturalmente reflete suas frustrações com a República da China de 12 e com os resultados obtidos após o movimento de 4 de maio de 19. Não é sem motivo que o título de seu segundo livro é Hesitação. Luxem faleceu em 36 sem ver a nova China. Eu parto então para as conclusões. Eu tenho duas conclusões e uma especulação minha. O Lushing, me parece, ele se apropriou do Yanfui do Nietzsche, recriou conforme o otimismo moral típico do pensamento confucionista, de modo que talvez alguém pudesse argumentar que mesmo para o Lushing não era possível simplesmente se desfazer por completo da tradição ou deixar de ver em certa medida as coisas por lentes confucianas. Eu tenho uma nota de rodapé, eu vou simplesmente dar ideia. No meu artigo eu acho que eu forcei demais a crítica do Luxem à tradição. Eu acho o Luxem não é, ele é uma pessoa equilibrada, sabe? Então, ele é capaz de falar, por exemplo, que Mêncio, né, um grande filósofo confucionista foi alguém decente que se ele estivesse vivo estaria do nosso lado. Então, não é que ele não tem, que ele não é equilibrado na sua crítica ao confucionismo. Então, uma segunda conclusão, Luxem usa a imagem do lobo como um símbolo para a brutalidade da velha cultura que sacrifica as novas gerações, oprime o indivíduo, é uma cultura da coletividade e se opõe da tradição e se opõe ao progresso em nome da tradição. O uso da imagem do lobo parece ter sido consciente, a meu ver, e parece mudar. A imagem do lobo muda conforme as mudanças de atitude do Luxem em relação à China. E a gente viu, o otimismo virou hesitação e a imagem do lobo mudou.
Mais tarde, o Luxem desiste da cultura e adota a violência revolucionária. Então, por exemplo, em 27 ele dá esse discurso para os jovens que vão começar eles estão treinando em Guangzhou para combater os warlords lá no norte da China. Ele diz o seguinte, o Luxem: agora não é mais época de literatura, é mais doce o som das armas do que o som de poesia, de músicas. O que aparentemente reflete a decepção do Luxem e o fato de ele achar que a literatura que ele estava fazendo não estava adiantando, entendeu? A evolução do espírito estava demorando demais e agora era o caso de pegar em armas e partir para a violência revolucionária. Então, a minha especulação, eu encerro aqui, é o que o Luxem diria se estivesse vivo? Claro que eu não sei, não é uma especulação da minha cabeça, especulações irresponsáveis de um estrangeiro na China. Então, hoje a China é forte, mas e a cultura? Hoje vemos a China potência se impor perante as nações desenvolvidas no mundo. O chinês não é mais visto com o desprezo do século XIX, como um homem doente. Há agora temor em relação à China e sua força econômica, militar e geopolítica. Ao mesmo tempo, a China é um país cheio de contradições entre a cidade e o campo, classes sociais, classes sociais, as novas e as velhas gerações. Nessa nova conjuntura, somos levados a refletir a respeito do pensamento de Luxem, e eu deixo esse pensamento. Será razoável pensar que a China de hoje escaparia ilesa à sua ironia e mordacidade? Sei lá, será que alunos das escolas chinesas aqui perto de casa não estão sendo um tanto massacrados pelo sistema, pelos professores? Será que eles estão podendo desenvolver seu potencial? Enfim, e para fechar com esse tom sombrio, talvez o lobo ainda esteja solta. Talvez seja porque ele faça parte de nós e não seja só um problema cultural. É isso aí, obrigado. Vamos trocar ideias. Xixi, stop sharing. Ah, aqui vocês estão. Oba, pode escrever dúvidas e perguntas. Ah, se vocês quiserem. Você quer testar o microfone, ô Sérgio? Desculpa usar você. Você consegue me ouvir? Realmente, desculpa aí, vai ter que Não? ser no chat. O João Pedro aqui deixou uma. Desculpa, eu estava um pouco perdido aqui, mas o Luxem com essas obras quer dizer que ele estava a favor dessas mudanças re- de revolução trazidas pelos ocidentais, ou ele estava do lado dos confucionistas tradicionais? Exatamente. O Confúcio era crítico ao confucionismo imperial e ele queria usar as ideias do Ocidente para reformar a China. É basicamente essa a ideia. Obrigado, professora. Tchau. Xixi. Mais alguma pergunta? Eu entendi mais na parte da conclusão. Pô, legal. Desculpa, não foi claro. Pô, espero que o meu artigo esteja mais claro do que o meu PPT, que é o meu PowerPoint. A Cecília disse: eu adorei toda a sua palestra. Pô, obrigado. Mesmo que eu tenha chegado um pouco atrasada, queria comentar. Achei muito interessante que a palestra toda teve foco em um autor em si, mas trouxe diversos contextos envolvendo a obra dele. Eu acho que é relevante. Geralmente, acho que a gente não aprende muita história da China na escola. Então, eu procurei trazer um pouco do contexto. O contexto, né? Fortalecer a China. É, porque, assim, a cultura influencia, né, também. Então, a galera chegou.
desculpa a confusão mental. A primeira resposta ao acidente seria algo assim: você usa a técnica, entendeu? A técnica ocidental, a ciência, a tecnologia, mas você continua confuciano. Então, essa foi uma primeira resposta. Com o passar do tempo, eles foram começando a questionar a cultura em si, entendeu? Então, tem isso também, que é a cultura informa também o resto, né? Economia e tudo mais. Há um link para o seu artigo. Ah, vai ter em junho, que vai sair na Modernos e Contemporâneos. Modernos e Contemporâneos. Eu acho que essa revista eletrônica é aberta, inclusive. Dá para baixar Modernos e Contemporâneos. Aliás, desculpa o português. O português piorou muito com o tempo. Sendo influenciado por Nietzsche e lê a verso formas de religião para uma revolução, imagino que a crença também tenha uma referência ao... Exata, esse é um tema muito interessante, Serjão, que é o seguinte, eu acho que ele não era religioso, de forma alguma. E, e no começo do século XX, a religião estava lá e o cristianismo era forte, inclusive institucionalmente, é, uma parte do governo era cristã, entendeu? Na China nacionalista. Mas isso não aparece no Luxin. Mas ele fez um poema sobre Jesus Cristo. Olha que legal. No livro Yetzal, ele fez uma releitura da Paixão de Cristo. É, Salye, acho que é Salye. Eu acho que se escreve assim. É o título. Ah, e esse livro foi traduzido pelo Caleb Guerra recentemente no Brasil. Ah, você sabe tudo. Traduzido pelo Caleb Guerra. Pois é. Eu não vejo religião no Luxim. Eu sei que atrás da casa dele tinha a missão metodista dos Estados Unidos. Quando ele era uma criança, eles iam lá quando a mãe dele ficava doente. Aí eles faziam lá entendeu? Um tratamento e pregavam o evangelho. Aí ela falava: eu não dou nem conta da minha vida. Então não me venha falar da próxima vida. Era o que a mãe do Luxim diria. Muito corajoso ele. O Luxim, o Luxim, ele é heróico. Tem isso na personalidade do Luxim. Ele é muito heróico. Outras culturas indígenas também falam da existência de dois lobos no ser humano, um mau e um bom. E afirmam que sobreviverá aquele que você alimentar. Eu tenho a impressão de que o Luxim teria gostado muito de saber isso. Eu não sei se ele sabia. É, isso é muito. É ambíguo. O ser humano é ambíguo. Eu acho que ele concordaria ainda mais para o fim da sua vida. Ele era provavelmente muito otimista no começo e foi ficando mais dialético no fim, eu acho. Talvez. Geralmente vemos o Luxem como quebra de paradigma em relação à China tradicional e o pensamento confucionista sendo lido como o revolucionário. Como ele lida com essa ideia de evolução. Não entendi bem a sua apropriação de Nietzsche. Foi muito rápido. Como ele lida com essa ideia de evolução. Bom, basicamente, né, muito basicamente, ele achava que a China tradicional não tinha ideia de evolução, porque o ideal chinês são os reis antigos, é o Yao Shunyi, reis da dinastia Xia, fundador da dinastia Shang, o rei Tang,
Então, o ideal é sempre no passado e o futuro nunca pode ser melhor do que esse passado dourado, vamos dizer. Então, ele queria importar a ideia da evolução, mas ele não queria, sei lá, eugenia. Ele queria importar a ideia da evolução, mas ele não queria afirmar que o homem branco é superior ao chinês. Como inclusive o Kanye West achava, muito engraçado. Ele era um chinês. Eu não sei porque dizem que ele era conservador, ele era um sujeito muito estranho. E ele dizia que o branco é superior a nós chineses. Então ele deu essa adaptada na ideia. Não entendi bem a sua apropriação do Nietzsche. Bom, basicamente o que eu coloco no meu artigo é que, primeiro, Nietzsche queria o super-homem. O Luxem nem fala do super-homem, ele só quer ser um bom ser humano. E tem elementos, eu acho, no Nietzsche de uma certa brutalidade. Eu acho que eu mencionei a besta loura e dominação, moral de mestre. Então tem um lado de dominação, eu acho, no Nietzsche, dessa exaltação. E eu acho que o Luxem é um cara mais legal, mais pacato e mais decente que o Nietzsche. Pedro, parabéns pelo seu trabalho. Uma dúvida sobre o canibalismo do Diário de um Louco. Entendi que foi um simbolismo, mas ele fez referência ambígua a um canibalismo. Exatamente. Em parte, o louco ele faz umas citações de livros antigos e são citações assim erradas, entendeu? Que ele alucinou e inventou essas citações. Ou em parte, para dar um exemplo, no Tso Chuan, num livro de história, diz lá um homem que está, um general que está numa cidade num cerco. Ele fala: Nós não vamos ceder a você, nem que a gente coma as nossas crianças. Entendeu? No contexto de cerco, de fome, e é uma figura de linguagem, né? Não quer dizer que ele gosta de comer carne humana. E nos dias do Luxem aconteceu mesmo, um revolucionário, ele foi morto em 1907 e eles comeram seus órgãos, gritaram, comeram seus órgãos. Então isso aconteceu mesmo. Muito interessante. Ele pensava em fazer a proposta dele, manter a cultura tradicional e abraçar essa mudança para a China, mas de uma forma bem parcial. Estou certo, né? Você saberia fazer uma síntese desses dois mundos para ilustrar mais? Estão deixando abraçar os velhos costumes. Bom, eu não sei se ele queria, o Luxem não queria manter a cultura tradicional sem profundas transformações, porque ele achava que o confucionismo, como eu falei, era muito pelos velhos, muito conservador e não dava espaço para as novas gerações se desenvolver. Que as pessoas, inclusive, dizem isso sobre a educação chinesa hoje, né? Então ele queria a reforma da cultura tradicional e ciência e indústria, né? E armas, né? Se você tem uma arma nuclear, então muda a geopolítica, né? Então, talvez ele gostasse dessas coisas, mas de uma forma bem parcial. Síntese, eu acho que eu não consigo fazer uma síntese. Eu acho que não deu certo a síntese. Acho que essa é uma questão. Não deu certo a síntese e eles tiveram que e eles viraram comunistas, né? Eles tiveram que dar uma bicuda na tradição. Bom, pelo menos foi a percepção dos chineses, ou de parte deles, da maioria. Da parte que ganhou. Se não estão deixando. Sim, os chineses, eu acho, hoje têm um movimento de retornar à tradição. É a minha impressão. Tem um movimento lá do novo confucionismo, sei lá, gente como o Tianqing, que querem reafirmar o confucionismo de uma forma confiante, que acha que o confucionismo é um bom elemento que traz harmonia social e tal. Entendi, muito obrigado. Xexê, Renata. No livro The Literature of China in the 20th Century, encontrei uma interpretação do canibalismo que entendi como uma luta de classes, os poderosos que devoravam
as camadas mais pobres da China. É, esse tema existe do Luxem. Agora, no caso do Diário de um Louco, eu argumentaria que não, eu acho que é muito claro que é uma questão cultural confuciana primeiro. Claro que os poderosos eram confucianos e coisa e tal, e oprimiam as camadas mais pobres da China. Mas eu não acho que era uma questão tão clara de luta de classes, até porque o Luxin não era um comunista em 1918, eu acho, quando ele escreveu O Diário de um Louco. Era uma questão de crítica cultural. E assim, por exemplo, se você vê o Diário de um Louco da Carambaia, a gente colocou várias notinhas, né, de rodapé explicando todas as referências culturais que o Luxin faz à China antiga clássica. Então, eu acho que em primeiro momento, assim, claramente uma crítica à cultura confuciana, à civilização, às ideias confucianas. É isso aí. Nós temos 2 minutos para perguntas. E pedradas. E críticas. Entendi, obrigado. Ah, xixi. Pô, foi uma discussão muito interessante. Eu me desculpo de novo por eu não sei o que aconteceu com o meu computador. Eu não sei porque eu não consigo ouvir ninguém. Muito obrigado pela sua palestra. Oh, Xixi, venham aqui para o Hanan, na China, para a gente comer um Rei Mian, um macarrão gostoso. Muito obrigado. Obrigado, professora Tchau, pela oportunidade. Uma leitura, alguma indicação de leitura, o próprio Luxinho para compreender mais a pauta. O Luxem, as edições da Carambaia, é excelente. Eu gosto de um livro do se ixi, acho que é fácil de baixar também. Pô, eu não consigo lembrar agora o nome do livro. É uma história da literatura chinesa e eu gosto muito das coisas que ele escreve. Ele é muito parcial porque ele não gosta de comunismo, mas eu acho muito divertido ler a história da literatura que ele fez. E esse eu acho que você consegue obter de graça na internet. Eu não vou dizer onde. Library Genesis. An Age Gone By. Eu gosto muito dessa biografia do clã do Luxin. Eu acho que contextualiza, é muito interessante. Que foi feito pelo irmão do Luxin. Por enquanto, eu consigo lembrar desses dois e tenho o meu artigo, que vai sair daqui a 2 meses. Tenho o Caleb Guerra, que traduziu as poesias do Luxin. E pela Unicamp publicaram algo também, uma coletânea de artigos do Luxin, que eu esqueci o nome. Unicamp, é isso aí. Eu sei que o Cinedino, o Jorge Cinedino, vai traduzir de novo os contos, acho que vai publicar esse ano, os contos do Luxin. É o que eu consigo pensar agora. Eu acho que estouramos o nosso tempo. Pode que. Flores matinais, colhidas ao anoitecer. Está traduzindo alguns trabalhos de Lu Cunha? Não, não sabia. Isso, Luxem, sim. Unicamp, exatamente. Tem isso aí. De Luxem em português, eu sei que tem isso. E tem muita coisa em inglês no Library Genesis. Ops, eu falei de novo, Library Genesis. Xixi, Arthur. Sim, xixi. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Bom dia para mim. Bom dia para quem estiver na China. Joia. Xixi. Interessante. Xixi, bom dia. Zaijian.
E desculpem pelo meu computador. Xexê. Boa noite, pessoal. Boa noite, povo. Bom descanso. Esperar. Oba.